A cada 2 meses nós participamos da ceia do Senhor e é oportuno lembrar como Jesus instituiu a ceia. Há muitos textos no Novo Testamento, o mais antigo deles, como é sabido por muitos dos amados, é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Mas eu quero ler hoje Lucas 22, versos 7 a 20. A palavra é a seguinte: chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Da leitura simples feita a respeito deste texto, alguns irmãos ficam se perguntando algumas particularidades a respeito deste relato de Mateus. Mas eu gostaria de, em vez de tratar de assuntos que teólogos, especialmente alguns novos estudiosos, levantam, trazer para os amados o seguinte: lembremos-nos que esta Páscoa, que foi de fato o fundamento, o contexto da instituição da ceia do Senhor por Jesus, Páscoa no passado distante, mas que continuava a ocorrer entre judeus, Jesus judeu, participava da Páscoa, como observamos aqui, é uma celebração, Páscoa é uma celebração anual dos judeus celebrando a libertação da escravidão do Egito. Lembremos que parte desta libertação do Egito é a libertação da morte, porque aquelas famílias que obedeceram à orientação de Moisés ficaram salvas do perigo de perderem os seus primogênitos. E aquele cordeiro que foi imolado naquela ocasião da Páscoa, por orientação de Deus por meio de Moisés, prefigura claramente Jesus Cristo no seu sacrifício, e é Jesus Cristo que nos salva da morte. Há textos muito preciosos no Novo Testamento, eu quero relembrar um desses textos, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, versos 7, parte final do texto, e 8. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ou da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Como os irmãos ouviram a semana passada, há muitas coisas neste texto, mas de fato eu me apresso para trazer para os irmãos algo que entendo é muito necessário para este momento. Na leitura que fiz para os amados, nós temos uma nota muito importante sobre o reino de Deus, que eu li a partir do verso 14, porque Jesus disse assim, vamos lembrar: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Isto quer dizer que Jesus estava participando da Páscoa, ele vai instituir a ceia do Senhor, mas neste contexto de Páscoa e instituição da ceia do Senhor, Jesus está dizendo que, olha, isto que eu estou dizendo para vocês, esta participação vai se cumprir
no reino de Deus. Ele está falando a respeito do futuro. A gente sabe que o futuro ainda era distante, mas já era uma promessa de Deus. E quando nós pensamos a respeito deste se cumpra no reino de Deus, é importante que nós nos lembremos que esta experiência de participação da ceia do Senhor que Jesus instituiu é uma experiência extremamente pessoal. O reino de Deus precisa se cumprir na minha vida. E o reino de Deus se cumpre na minha vida na medida em que eu me entrego a Ele. A vontade dEle é feita na minha vida. E há uma luta muito grande, porque nós ainda somos pecadores, tendentes ao mal, mas quando nós entregamos a Jesus, Ele vai dominando. Na medida que Ele vai dominando, nós vamos experimentando as maravilhas da obra de Deus na nossa vida. E quando isso acontece em nós, essa experiência pessoal de experimentarmos o reino de Deus, desde que aceitamos Jesus como nosso Senhor, é interessante que o domínio de Deus faz com que nós entendamos o seguinte: olha, eu vivo na proteção de Deus, eu vivo na provisão de Deus, eu vivo debaixo da orientação de Deus. E estas coisas acontecendo nos abençoam muito, porque nós abandonamos a ansiedade que é tão comum, né? Todos nós temos alguma ansiedade, mas as ansiedades diminuirão ou desaparecerão até, na medida em que eu me entrego ao reino de Deus na minha vida, e a obra é do Senhor Jesus Cristo, eu sei disso. Nenhuma necessidade. Aí aquela palavra de Jesus se cumpre na nossa vida, quando Ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele desce a detalhes a respeito disso. E naturalmente isso aí tem a ver com constante aproximação de Deus, em meditações, em oração e em serviço. Entrega onde as pessoas e nós mesmos temos a confirmação de que de fato o reino de Deus já é uma realidade na vida, na minha vida e na sua vida, aqueles que aceitamos Jesus como Senhor. É interessante que esta questão de venha o reino de Deus é parte da oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que maravilha esta oração, né? Esta oração e esta experiência de reino de Deus, entrega a Deus, elimina também as alianças impróprias que são ainda ocorrência na nossa vida. Este é um momento maravilhoso para uma reflexão sobre isso. Que alianças eu tenho que de fato são contrárias ao que Deus quer fazer na minha vida? Nós temos que ter a coragem de nos libertar destas alianças, mas só a nossa vontade não resolve. Nós temos que nos entregar ao poder do Espírito Santo de Deus, que em nós habita, segundo a orientação da própria palavra, desde que aceitamos Jesus. E aí vai acontecer, as alianças vão sendo quebradas. E eu não me refiro apenas àquela aliança mais dramática, alguém fez aliança com Satanás, com o diabo. Alguns têm feito isso. E que vida desgraçada é essa, né? Eu falo com alianças de emissários de Satanás, que às vezes estão à nossa volta. É verdade. Eu poderia dar muitos exemplos disso, mas os irmãos reflitam a respeito disso, sobre as suas alianças. Com quem você tem aliança? É uma aliança própria, abençoa a sua vida para se entregar ao Senhor ou destrói? Se destrói, entregue-se a Jesus enquanto é tempo. Mas o reino de Deus é também realidade futura, realidade presente. Nós já estamos experimentando o reino de Deus crescentemente, mas é realidade futura. O verso 18 diz isso, não é? Não vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Ele está falando aqui a respeito da consumação do reino de Deus, os tempos finais. Alguns teólogos têm se aprimorado nestes estudos. Eu só lamento que alguns deles, às vezes empolgados com os estudos e as descobertas, porque eles vão atrás de outros que têm estudado o assunto, às vezes eles começam a apresentar o que é chamado por aí de algumas revelações proféticas, que não tem nada de profético, porque são invenções. Eu me refiro àqueles que fazem uma tabela, fazem uma agenda para como é que isso vai acontecer. Meus amados, fujam dos livros e ensinos que mostram a agenda de como isto vai finalmente acontecer. E aproxime-se à verdade central. A verdade central é o seguinte: olha, o reino de Deus, o domínio de Deus já está acontecendo, já está em processo, mas haverá um dia quando ele acontece
completamente. E até o final desta breve meditação, os irmãos ouvirão um texto a respeito disto. Jesus um dia vai voltar. Isto é parte na instituição da ceia do Senhor, especialmente ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né? Porque nós precisamos continuar a pregar o reino de Deus, a vontade de Deus, a salvação do Senhor, até que Ele volte, até que Ele venha. Isto é responsabilidade nossa. E nós temos de assumir isso. Todos os discípulos de Jesus Cristo temos de assumir esta verdade. Mas quando Ele voltar, há uma coisa muito importante que vai acontecer. Haverá uma limpeza final de quem participa e quem não participa. E, amados, eu sei que este é um assunto que traz ansiedade para muita gente, e graças a Deus que traz. Porque quando nós ficamos ansiosos com nosso caminho de perdição, a nossa experiência de perdição, é quando nós podemos, por toque do Espírito Santo, voltar à realidade, entender a verdade e nos entregar ao reino de Deus, eu afirmo, enquanto há tempo. Existe um texto em Mateus, eu desejo que os irmãos, no decorrer do dia, quem sabe, depois de um breve descanso após o almoço, capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 41. Notem o que ele diz. O Filho do Homem, é Jesus, enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve, porque há um sentido em que ele reina sobre tudo, mas há um reino especial que é o dele, né? Mas ele é dono do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino, isto é, do mundo, é o que quer dizer, tudo que serve de tropeço. Prestem atenção para isso. Tudo que serve de tropeço. E os que praticam o mal. Não são do reino, obviamente. O mal. O texto continua. E os lançarão, vocês sabem disso? E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos, os justificados por Jesus Cristo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Não brinquem com este dia da limpeza, porque a palavra de Deus diz claramente que alguns homens não participarão do reino de Deus, por causa da sua própria inclinação e a sua própria insistência em continuar contrários a tudo que Deus revelou na sua palavra, por meio de Jesus Cristo, especialmente. Aquela oração de cristãos, Maranata, venha o teu reino, é uma oração que tem a ver com este reino no sentido final, né? O glorioso término deste processo sobre o qual nós temos revelado no Novo Testamento. A oração apressa o reino é, ó Senhor, venha o teu reino, Maranata, Maranata. E Ele reinará. E é maravilhoso nós pensarmos que aqueles que já temos Jesus, nós estaremos nesta grande participação. Todos os salvos estarão ali. A pergunta é, eu estou? Você está? Isto é um assunto muito sério. Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse, um teólogo que conheci, dizia assim, é o paraíso dos tolos, porque muitos tolos têm procurado dizer o que bem entendem a respeito disso, mas é um cântico de vitória, é chamado por muitos o primeiro drama cristão, mas tem muito sobre consumação, há muitos detalhes, eles são importantes, nem todos têm se dedicado ao entendimento do que Deus quer dizer por meio deste livro, mas é um livro precioso, é um livro de vitória. Em Apocalipse 5, versos 9 e 10, nós encontramos isto. E eles, isto é, são os que vão participar deste final maravilhoso, né? Todos os que vão estar com o Senhor para sempre, os salvos por Jesus Cristo. O texto diz assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, naquele dia final, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, é sobre Jesus, compraste para Deus homens aqui é importante, toda tribo, língua, povo e nação, e me permita dizer assim, porque há tanto erro sobre isso, e denominação cristã. Você não sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque existem pessoas tolas que pensam assim, olha, o reino é de batista, é só de presbiteriano, é só de pentecostal, é só de metodista, é só de católico. Meus amados, a palavra de Deus nunca disse isso. O reino é daqueles que aceitaram Jesus. E tem gente que aceitou Jesus em todo tipo de grupo. O mundo é grande, amados, e graças a Deus que o exército do Senhor é um exército grande, forte, poderoso, mas às vezes sofrido, porque em ambientes há perseguição crescente. Vocês já leram, por último, alguns relatórios de Portas Abertas? Uma organização que fala a respeito do aumento de perseguição nestes dias? É terrível, mas é um exército vitorioso, amados. Às vezes parece que perdeu uma batalha, mas não perdeu não, porque o reino se cumprirá. E os constituíste, aliás, tu és digno, então, de compraste homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino, é o reino de Deus, inaugurado por Jesus e será completado por Ele, e sacerdotes para o nosso Deus, e assim, aqui que a vitória é grande, né? Reinarão sobre a terra, o reino está garantido para quem pertence a Jesus. Que privilégio nós lembrarmos quando vamos participar da ceia do Senhor, desta verdade. Mas ainda tenho uma palavra, a Páscoa, a ceia instituída, tem relação com este reino que está por vir. Eu já disse, todos os salvos. Lembremos-nos que Jesus não se entregou só por mim, a minha família, a minha igreja, repito, a minha denominação. Ele se entregou por todos os povos. Vinde a mim todos. Tem gente que foge do todos. Já houve teólogos que começaram a dividir essa questão de todos, segundo a sua própria mente. Mas a Bíblia diz todos. Esta palavra todos constrange alguns teólogos, mas não deve nos constranger porque é a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos de se entregarem ao seu egocentrismo. Vinde a mim todos os que desejam participar eternamente do reino. A Páscoa vai se cumprir. Aquilo que Jesus disse assim, porque eu não beberia outra vez até que se cumpra. A Páscoa ainda vai se cumprir quando Jesus voltar, quando ele vai celebrar com a igreja a vitória que ele próprio já garantiu pelo seu próprio sacrifício no Calvário. Então, hoje, quando os crentes aqui estivermos participando da ceia do Senhor, vamos lembrar que ao comermos e ao bebermos, nós estamos nos lembrando do que Jesus já fez por nós. E é interessante o complemento do apóstolo Paulo lá no texto mais antigo a respeito deste assunto, em 1 Coríntios 11 e verso 26. E anunciem a morte do Senhor até que venha. Não é que a gente vai esquecer a ressurreição, não é? Nós só celebramos a morte de Jesus, ele disse, fazer isto em memória de mim, então lembramos a morte dele, porque houve ressurreição. Porque se não houvesse ressurreição, meus queridos, nem a igreja existiria. Vocês concordam comigo? Nem a igreja existiria. Eu tive um professor muito direto. Ele, no seminário, ele dizia assim, olha, observem isso, talvez você nunca tenha ouvido esta afirmação daquele professor que eu tive. Ele dizia assim, o maior argumento que eu entendo, argumento da ressurreição de Jesus, é a igreja. É a igreja hoje. Sabe por que ele dizia isso? Porque Jesus morreu. Aí os discípulos que gostavam de pescar tucunaré voltaram para pescar tucunaré. Foram embora. Aí começaram a se encontrar com Jesus ressurreto. Inclusive aqueles dois no caminho de Emaús, que estavam tão certos de que não tinha havido ressurreição, que a tristeza tinha dominado eles. Ficaram cegos, tristeza cega a gente. A emoção é muito forte, cega. Eles só, depois de um certo tempo, reconheceram Jesus. Foi. Quer dizer, se Jesus não tivesse ressuscitado e aparecido para quem ele apareceu de início, e a igreja tivesse confiado e experimentado o poder de Jesus, não havia igreja, amados. E nós íamos todinhos para o inferno.
todinhos, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse assim, olha, fazer isto, lembram? Em memória de mim. Acima de tudo, é lembrança. Morreu, mas ressuscitou e o que ele prometeu, ele faz. E dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará da nossa mão, plural divino. Ninguém. Não tem diabo, não tem uma pessoa que deseja fazer a sua vontade na nossa vida. Não tem poder, não, porque o poder é de Jesus. Nós vamos participar dentro de instantes participaremos da ceia do Senhor. Se você não é de Cristo, você ainda não tem razão nenhuma para imaginar que um dia vai reinar com o Senhor, eternamente. Nenhuma. Mas então é oportunidade para você celebrar hoje, no coração, mas que pode até nos dizer isso publicamente. Eu celebro, eu reconheço, olha, eu sou pecador, mas é interessante, Deus ainda me ama. Por isso Jesus morreu e ressuscitou e tem poder para me dar vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É promessa de Jesus. Mas para outros de nós, é lembrar o seguinte, nós que participamos do reino temos uma missão a cumprir. Temos de viver engajados na obra do Senhor. E o Senhor não pede de nenhum de nós aquilo que nós não podemos dar. É de acordo com o seu dom, com a sua capacidade, mas o dom e a capacidade, estas coisas são crescentes na nossa vida. Os crentes hoje, você e eu, fazemos mais do que um dia fizemos, lá atrás, né? Porque lá atrás a gente dizia assim, eu nem tenho muito conhecimento, mas o conhecimento vai aumentando, vai aumentando. Lá no início eu nem entendia a palavra de Deus. Aliás, uma jovem senhora que eu tentei evangelizar recentemente num restaurante, ela disse assim, não, pastor, eu dei para ela um Novo Testamento, não foi dos Gideões, naturalmente eu não tenho autoridade para isso, eu dou outros Novos Testamentos. Eu dei aquele Novo Testamento que é barato, quando a gente compra na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu nunca vi evangelho assim a um custo tão maravilhoso que a gente pode comprar a centenas. Cada um de nós pode fazer isso, se desejar fazer isso. Mas então, por último, eu tenho andado com esses Novos Testamentos e todas as palavras de Jesus Cristo estão em vermelho. Eu acho isso muito interessante, esta prática. Todas as palavras de Jesus em vermelho. E aí ela disse para mim, pastor, é o seguinte, ela sabia que eu era pastor, eu tinha dito. Ela disse, é o seguinte, olha, eu leio, mas eu não entendo. Aí eu disse para ela, pois bem, é verdade sim, olha, eu sou pastor, tem coisa que demanda estudo mais profundo, conhecimento do velho, como o velho se relaciona ao novo, né? Porque a Bíblia é uma só, é do Velho e Novo Testamento. Aí eu disse assim, mas olha, Edna, é o seguinte, existem coisas difíceis, mas eu duvido que você não entenda uma página que eu vou marcar para você. Vocês imaginam qual foi a página? São 3 histórias, uma atrás da outra. 3 historinhas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Aí eu disse para ela assim, eu duvido que você não entenda. O quê? O amor de Deus. Amados, engajemo-nos na obra do Senhor. Porque virá o tempo quando nós não poderemos mais trabalhar. Para a irmã Francisca Cavalcante já cessou, mas ela usou bem o tempo dela. E para nós, usemos bem o nosso tempo, porque a palavra de Jesus ao instituir a ceia é o seguinte, é que nós devemos proclamar isso enquanto há tempo, porque sem participarmos do reino de Deus não há qualquer esperança para nós. A esperança está em crermos em Jesus agora, enquanto há tempo. Que Ele nos abençoe e que ao participarmos da ceia do Senhor nós entendamos o seguinte, a ceia do Senhor é para os servos do Senhor, os que estão entregues ao Senhor. Nós não vamos fazer nenhuma restrição, o diácono adverso a meu pedido vai dizer como é que nós vamos participar, porque com o Covid nós mudamos alguns procedimentos de como participar da ceia do Senhor.
mas eu já estou feliz por dizer para os irmãos que na próxima vez que participarmos da ceia do Senhor, nós vamos voltar à maneira tradicional, à maneira comum. Vai ser bom para todos nós. Mas, amados, eu quero dizer o seguinte, olha, se você não pertence a Jesus, não participe. A palavra de Deus diz, não traga maldição para a sua própria vida. Mas se você pertence ao Senhor, não há nenhuma restrição, porque a ceia não é da primeira igreja batista de Manaus. O nome já explica, né? A ceia é do Senhor. Se você é do Senhor, a ceia é sua. A ceia é sua. E eu sei que você e eu somos pecadores. Porque tem gente assim que diz, não, mas olha, eu sou pecadora. Irmão, a ceia é exatamente para pecadores, mas entregues a Jesus, desejosos de ser abençoados continuamente, não é? Então, lembrem isso, porque cada um deve examinar-se, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, a si mesmo, e assim, a palavra não é assim, se examine e não participe. Não, a ideia do exame para os crentes é para nós nos dedicarmos novamente ao Senhor, aquilo que Ele diz que é que devemos fazer, né? Anunciar a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, até que Ele venha. Ele não veio ainda, e nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Então vamos participar com alegria. Esta celebração é algo alegre. Quem pertence ao Senhor Jesus não só pode, deve participar.